Votos cordiais de saúde e paz a todos. A chegada de Jesus na Terra abriu um novo momento para os espíritos que ali se encontravam e para todos os demais que posteriormente viriam aportar no planeta. Sintetizava ele as lições que aqueles missionários que o antecederam, falando da realidade desse espírito, de um reino distinto, de valores que a moeda não compra. Ali ele era, para todos aqueles que ali estavam, de uma maneira mais objetiva, a representação de todos os deuses para os politeístas. Para os judeus, uma grande interrogação, mas que de toda sorte poderíamos dizer que guardava a esperança dos sofredores, que traziam no corpo chagas das mais diversas, bem como na alma, frente ao vazio existencial de muitas personalidades, das quais no Evangelho apresentam algumas. No primeiro instante era ele, nessa concretização, aquele que devolveria o movimento das pernas ao paralítico, a vista aos cegos, daria norte a inúmeros desses indivíduos que agora buscavam vivenciar para atingir aquilo que, por mais que venhamos a caminhar na história, e que nesse processo da matéria evoluímos bastante, mas os anseios de todos nós hoje não é diferente dos anseios dos homens de outrora, em especial naquele período. A dor, a doença, os problemas dos diversos matizes nada mais são do que impedimentos para a conquista desta felicidade que todos nós desejamos ao longo da história. Jesus, portanto, em especial da visão da doutrina espírita, se apresenta de fato como um guia e um modelo para que venhamos a atingir este objetivo que marca todas as sociedades ao longo da história. Lamentavelmente, como frequentemente todos aqueles que vieram com a mensagem falando de espiritualidade, vincularam a figura de Jesus também, como faziam aos outros profetas como mensageiros de Deus, tendo em vista que a fragilidade humana precisava e ainda hoje precisa de personalidades que venham à frente para nos dar a sustentação que muitas vezes nos falta. Então é muito melhor perceber nas proezas e nos prodígios a marca da divindade ou do extraordinário, suscitando a cada um de nós essa força ou um poder tal que se eu me aproxime dele ou faça aquilo que ele solicita, eu atinja essa meta, me distancie da dor ou tenha minhas metas atingidas da melhor forma. E foi exatamente isso que acontecera à personalidade de Jesus, vindo no meio daquele povo cuja religião trazia profetas diversos, que cantavam a realidade de um futuro, coordenando máximas e ordenações humanas que de alguma forma iria infiltrando na intimidade. Vem Jesus, por sua vez, falando agora da realidade, da responsabilidade do indivíduo, como autor da própria existência, para dar a ele a autonomia de pensar, conhecendo a lei, e a partir dali poder vivenciar a sua existência de maneira consciente, sabendo ele que aquilo que jogava na terra das ações iria amanhã colher nas consequências, sem escapar por conta do ajuste dessa lei divina. Diante disso, quando as multidões já se encontravam esperançosas, Jesus trazia essas lições libertadoras, apresentando no Sermão do Monte a síntese daquilo que nós devemos ser, como devemos agir, independente da bandeira religiosa que venhamos a ter ou não,
porque a proposta dele era uma proposta de vida. Mas conhecendo essa fragilidade que nos acompanha e essas marcas dos milênios vivenciados em busca de indivíduos transcendentes que obtiveram aparente poder, traz eles inúmeras advertências, em especial no sermão profético, quando ele nos fala deste futuro que em especial agora se apresenta de maneira bem materializada, cabendo a cada um de nós a capacidade da leitura e da interpretação. E dentro dessa chamada de atenção, diz ele, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas. Naquele momento, em especial no ponto histórico, naquele povo já havia tradição de indivíduos que levantavam-se da coletividade, falando da realidade do porvir e apresentando horizontes. E pela fragilidade, sem passar pelo crivo da razão, muitos seguiam e às vezes se perdiam, porque vinha frequentemente atrelado a essas máximas ordenações, cultos exteriores, vestimentas, talismãs, imagens, de tal forma que o indivíduo pudesse transferir a responsabilidade das suas ações para a obediência desses cultos. Ele, portanto, começava a falar dessa realidade da porta estreita, do caminho árduo, do renunciar a si mesmo, do tomar a própria cruz para a partir daí, de fato, comecei a reerguer-se frente à própria consciência, porque a doutrina espírita a seu tempo nos fala que a lei divina encontra-se nela. Assim, ao longo de toda a história, perceberemos esse movimento cíclico de todos nós procurarmos este norte pela nossa fragilidade. E aqueles que se apresentam, em especial na seara da espiritualidade, com possibilidades da mediunidade que encanta os ignorantes, acreditando que esta está atrelada de fato a uma evolução, quando na verdade é uma necessidade para um resgate frente a desmandos de ontem. Há indivíduos que simplesmente tapam os ouvidos e fecham os olhos e tornam-se crentes cegamente em determinados indivíduos, ou palavras que advêm conquistando porque soa a nossa intimidade, aquilo que nós gostaríamos de fato de ouvir. Quando a mensagem de Jesus por si só é extremamente perturbadora, nós falamos no eufemismo da realidade do amor, mas a mensagem de Jesus nos perturba, porque nos tira da zona de conforto. Porque não adianta adentrar a uma casa religiosa, seja qual for, para obedecer àquilo que se fala. É necessário, na luz deste educador, sair desta zona, começar a observar a si mesmo e transformar-se no verdadeiro prodígio da transformação de si próprio, fazendo com que a realidade desta lei máxima do amor tome conta. Daí a nossa necessidade de superar o orgulho e o egoísmo, que faz com que venhamos a buscar atalhos onde, na verdade, só há estradas que alongam o caminho. Perdoar não é fácil. Tolerar não é fácil. Ser caridoso não é fácil. Ter paciência, menos ainda. E era exatamente isso que ele nos solicitava, porque a partir do momento em que ele fala para espíritos que se encontravam encarnados, mas a mensagem é de vida eterna, porque nos atinge na intimidade e é válida para todo o sempre. Ele vai fazer com que o indivíduo saia desta grande escuridão, o que já falamos em outros tempos, daqueles 2 encontros extraordinários, em que ele dialoga com o mancebo rico e logo depois com o cego Bartimeu. Talvez ali haja a representação do que de fato significa para nós que irão se levantar os falsos profetas. Porque queremos atalhos,
E assim acontecera quando o mancebo rico procura a figura de Jesus que passava na estrada e pergunta: bom mestre, o que devo eu fazer para conquistar a vida eterna, o paraíso? E ele diz: bom é o Pai que está nos céus. Ele já não aceita o adjetivo. E diz: cumpre os mandamentos. E é interessante porque aquele jovem ou adulto jovem diz a ele: tenho cumprido os mandamentos desde a minha juventude, desde cedo. E narra o evangelho que Jesus olha para ele e diz: de fato, porém uma coisa te falta, volta, vende tudo, dá tudo que tens aos pobres e segue-me. Nesse instante, segundo o relato dos evangelhos, que vale muito a leitura, ele se entristece com Jesus e parte. Não aceita essa proposta, mas mais adiante, dando continuidade no evangelho, perceberemos que Jesus terá um outro encontro, mas agora provocado pelo próprio mestre. Quando passava por Jericó, as pessoas corriam porque era a representação de todos os deuses, talvez, mas a certeza de que ele iria curar. Ou seja, tirar o empecilho para que atingisse a nossa meta da felicidade, da alegria. E as pessoas ali que o cercavam estavam esperando o momento em que ele pararia para fazer aquela cura. E neste instante Jesus de fato para, mas solicita que um determinado cego que havia na cidade viesse ao seu encontro. E é estranho, porque este cego gritava por ele, mas colocado num canto porque vivia de esmolas. Bartimeu gritava por Jesus: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Era isso que ele gritava. E Jesus escuta o seu grito, que de fato não talvez fosse o ouvido, mas a mente. Porque diante de uma grande multidão fazendo barulho, ele ouvir o pedido de um cego sentado, encostado numa parede, em detrimento daquela balbúrdia que havia ao seu redor, não foi o fato de escutar, como nós estamos ouvindo estes comentários, mas foi o pensamento que ele capta e solicita que Bartimeu venha, e as pessoas então tocam em Bartimeu e ele tem coragem de levantar-se, deixar a sua capa para trás, porque a capa era a autorização, segundo alguns estudiosos, para receber a esmola. E vai tateando na escuridão e fica frente a frente com o mestre, e que pergunta a ele: Bartimeu, que queres que eu faça? Bartimeu é a representação daqueles que de fato estão na monotonia da escuridão, vivendo das esmolas que o mundo dá, tendo a possibilidade de ampliar-se frente à própria mensagem de Jesus de Nazaré. E teremos duas personalidades opostas, que representarão aqueles que de fato seguirão com falsos profetas, mesmo diante desta chamada de atenção que Jesus nos traz. Senhor, que eu volte a ver. Era uma resposta a priori óbvia. Se nós olharmos apenas ao pé da letra, mas a doutrina espírita, na possibilidade do viés filosófico, nos dá a possibilidade das interpretações subjetivas dessas lições trazidas por Jesus. E ele faz com que Bartimeu volte a enxergar. Mas vejamos agora sobre outra ótica. O primeiro deles, o mancebo rico, tinha todas as possibilidades do mundo de enxergar fisiologicamente, mas de espírito estava cego. Porque cumpria todas as ordenações, buscava aquilo que era o transcendente, a tal ponto de correr atrás de Jesus e perguntar a ele o que lhe faltava para chegar a essa vida eterna, a conquistar esse paraíso. E Jesus diz a ele: de fato tens cumprido o mandamento, mas uma coisa te falta, a tua própria reeducação, como espírito imortal que és.
porque Jesus percebera nele, na intimidade, a questão desse egoísmo, preso à matéria. Jesus ali só não disse a ele, olha, você é muito preso à matéria, você é muito egoísta. Não, ele era um educador. Ele deu a possibilidade de que o indivíduo encontrasse através dele próprio, o próprio defeito, para ter a coragem de modificar-se. E aí ele disse, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Então ele agora se encontrava com ele próprio, vendo a sua limitação, mostrando que não adianta cumprir todas essas ordenações, cujos profetas e falsos profetas falam tanto. É necessário que o indivíduo tome da sua responsabilidade, da charrua, da mudança. É exatamente o oposto que iremos encontrar na figura de Bartimeu, que sai do seu local, desse marasmo, da escuridão, em busca da luz, tateando com todas as dificuldades e depara-se com Jesus, que sabia o que ele queria. Mas ele pergunta, que queres que eu faça para nos dar o exemplo do respeito que a divindade tem ao nosso livre-arbítrio? Porque não adianta colocar agora a culpa neles ou nele. Mas na hora em que Jesus pergunta, que queres tu que eu faça? Era a condição do livre-arbítrio, para que Bartimeu pudesse pedir aquilo que de fato desejava. E o enxergar não era apenas o enxergar fisiológico, era o enxergar da transcendência, de perceber que em Jesus havia o roteiro. E conclui a passagem no Evangelho, e ele o seguiu. Não seja talvez o seguir única e exclusivamente caminhando atrás dele, mas seguiu as suas lições. Deste trabalho árduo da remodelação, da reeducação, da reorganização interior, passa-se o tempo, chegamos neste século tão repleto de situações que nos colocam inúmeros questionamentos na cabeça. E, obviamente, tudo aquilo que me mantém na zona de conforto me auxilia a manutenção do homem velho frente ao homem novo que se depara agora cara a cara com Jesus. E Jesus avisa, levantar-se-ão falsos cristos, falsos profetas, farão coisas de espantar. E quando nós olhamos para essa realidade do hoje, quantos falsos profetas cantando aquilo que nós gostaríamos de vivenciar não existem. Não está na contabilidade. Ao sairmos daqui, quando o vício já toma muitas pessoas de encontrar-se obsidiados por aquele aparelho que carregamos agora em nossas bolsas e bolsos, e abrimos a janela para enxergar o mundo, nós seguimos um sem número de profetas dos mais diversos. Quando apertamos a televisão, profetas adentram a nossa casa cantando a realidade de uma vida fictícia e frágeis, ainda vivendo nesta escuridão, talvez desejando aqui atingirmos este paraíso, mas sem termos o sacrifício de nos arrastarmos nesta escuridão em busca da luz, aceitamos palavras que nos comovem e, acima de tudo, nos convencem. E as nossas metas são as metas que são traçadas por outros. A nossa vida tem que ser aquela vida que é determinada por todo um contexto social. Porque os profetas agora vêm de outra forma. Não mais na figura daqueles religiosos, porque quem atrela o profetismo à religião foi a própria história, a cultura daquele povo. Mas eram indivíduos que traziam potencialidades. Às vezes aprendida, às vezes de fato portadoras de mediunidade, da presciência, da clarividência. E hoje? Eis o ponto crucial. Somos mancebos ricos ou somos o cego Bartimeu? Que estamos nesta casa de oração e trabalho, buscando um norte, mas até que ponto este norte e a proposta deste Jesus, num período altamente conturbado, de conceitos invertidos, que agora são aplaudidos pela coletividade, a covardia nos toma.
E como não temos coragem de nos posicionar, silenciamos para sermos aceitos por todos, porque esquecemos que, de fato, somos espíritos imortais, onde a mensagem de Jesus é para o espírito. Não para este homem transitório que por ora está falando nesse momento e que todos assistem. Porque personalidades nós teremos várias, vestimentas, mas quem responderá não será o corpo, de maneira objetiva, mas o espírito. E agora fica o grande desafio, trazendo a nossa fragilidade, diante de um mundo tão repleto de propostas e situações que nos colocam em xeque, a quem seguir? O que é melhor? Vivermos a vida e bebermos dela até a última gota? Ou por uma consciência desperta sabermos aquilo que de fato vale a pena para o espírito que somos e abdicarmos da vivência desses profetas? Não é fácil, porque caminhar com Jesus nos lábios, acredito que muitos de nós já o fazemos ao longo de milênios. Difícil agora é de fato entrar em contato com essa luz. Que queres que eu faça? Que eu veja? E é exatamente esse o papel da doutrina dos Espíritos. Segundo consta na terceira parte, lá nas leis naturais, na lei divina, diz os Espíritos, o nosso papel é de esclarecer para que ninguém alegue ignorância. A luz, então, é lançada sobre a nossa consciência, de tal maneira que agora enxergamos tanto quanto o mancebo rico, tanto quanto Bartimeu, após esse encontro. E aí ele diz, vende tudo que tens e dá aos pobres. Para nós, a pergunta talvez fosse outra, porque enxergaria com nitidez as nossas fragilidades, as nossas más tendências, e com certeza nos convidaria a abrirmos mão da má tendência. Eis aí o que os falsos profetas têm nos feito nos dias de hoje. Através de propostas subreptícias, que quando nós falamos deste tempo que nos é dado, às vezes incomoda algumas pessoas que defendem ideias, posições, ideologias, que não são compatíveis com aquilo que os Espíritos nos trazem. Acham mais importante se digladiarem para que a sua ideia prevaleça, o seu posicionamento político-econômico prevaleça, em detrimento daquilo que o Espírito imortal deveria, de fato, investir. É nessa condição de diversos falsos profetas que nos falam, por exemplo, da falácia de que o corpo é nosso. É nosso? Desde quando? Aquilo que é verdadeiramente nosso, segundo o Evangelho, nós podemos daqui levar. O Evangelho, segundo o Espiritismo, diz com muita propriedade, só é verdadeiramente seu o que daqui puderes levar. Vamos tentar ser arrebatados, como nos fala histórias míticas de religiões diversas. Eu acredito que não teremos sucesso. Será que o corpo é nosso? Ele é nosso quando nós comandamos, quando damos ordens a ele e ele nos obedece. Mas tem um tal de vírus da gripe, que eu não consigo nem enxergá-lo, que mostra que de fato o corpo não é meu, porque eu gostaria de não adoecer e ele adoece. Às vezes comemos aquilo que tanto desejamos, mas há algo ali diferente hoje que está ao ponto que o meu intestino não responde como eu gostaria. Então ele não é nosso, ele é um empréstimo. Mas os falsos profetas levantam-se e dizem, o corpo é seu, faça o que quiser. Inclusive, se outra vida nascer no teu ventre, pode extirpá-la, porque afinal de contas, complexas questões. Estou tocando em apenas uma delas. E quantas outras apresentam-se agora em profetas, às vezes não na personalidade de um indivíduo, mas na figura de ideias. E que o mais perigoso, segundo o próprio sermão profético de Jesus,
estes escolhidos estarão correndo risco. Quem seriam os escolhidos? É preciso analisar esta frase, desta advertência, desta afirmativa. Jesus diz com clareza, levantar-se-ão. Ele não disse, possivelmente se levantará. Não, ele afirma, levantar-se-ão. E até os escolhidos poderão cair. Quem são os escolhidos? É preciso nós refletirmos. Não devemos trazer o mundo para as casas espíritas, mas levar a doutrina espírita para o mundo. É necessário, portanto, conhecê-la. Conhecer a mensagem de Jesus à luz da doutrina dos espíritos, porque traz a essência. Para que não venhamos a mesclar e tomarmos rumos equivocados, porque se hoje nos encontramos na casa de Francisco de Assis, é porque provavelmente tomamos atalhos que, na verdade, são estradas que alongaram o nosso caminho. Pelo processo da reencarnação. Então sejamos espíritas, mergulhemos nestes conceitos, porque os escolhidos são aqueles que tiveram a possibilidade de entrar em contato com essa mensagem libertadora na personalidade que Jesus de fato veio, mestre, educador. Este eu sou, porque bom é o Pai que está nos céus. E a partir dali enxergarmos um roteiro que só Ele nos orientou. Então agora, teremos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir o que é uma proposta do mundo, desses falsos profetas, e passar pelo crivo da razão, não buscando arestas ou brechas na mensagem dos Espíritos, nem de Jesus, para de fato confirmar uma tese que eu gostaria que ela houvesse. Então, por mais que se fale, os Espíritos já nos mostraram as consequências de atitudes diversas, porque quando esse materialismo, este pensamento pernóstico, esses falsos profetas proliferam na sociedade, iremos observar de fato o que acontece. Se não vejamos, se o aborto é um problema, o suicídio é outro. Porque, ora, se o corpo é meu, se a vida é minha, se do lado de lá nada acontece, o que é que me impede de extirpar, de extinguir a minha existência? Uma criança que nasce e desde o ventre percebemos através da tecnologia médica que nos possibilita já enxergar toda a sua silhueta, os sinais vitais. Se eu percebo que aquele ser que ali se encontra agora traz uma má formação que será para mim um peso, os falsos profetas nos vendem hoje uma vida colorida, repleta de festas, porque quem quiser vai viver toda a noite em busca de uma felicidade que não preencherá. Então, para que esta criança não venha a atrapalhar essa minha vida colorida, que esses diversos profetas me apresentam através do oráculo chamado... Enfim. Eu vou lá e tiro. Qual o problema? Mas não é só quem está chegando que sofre as consequências. Quem em tese também está no final pode sofrê-la. Porque é exatamente mamãe, ou vovô ou vovó, que hoje moram na minha casa e eu, em vez de sair para viver a vida, que devo eu tomá-la até a última gota, que me prende para ficar tomando conta dela. Ora, se é esse pensamento materialista que de fato toma conta desta sociedade como sendo esses falsos profetas que nos trazem essa informação, o que é que custa promover a eutanásia? Livro essa pessoa de estar em cima de uma cama e de uma vez por todas quebro as algemas que me prendem nas noites de sexta, de sábado e nos dias de domingo. Os falsos profetas hoje são muito mais perigosos do que os de ontem, porque os de ontem se levantavam e anunciavam o reino. Hoje eles adentram como informações subliminares. E vemos repetidas tantas loucuras que passamos a confirmar, a atestar a realidade que ali se apresenta. Quando os espíritos clamam
não só através da obra da codificação, nem apenas pelo aviso do próprio Cristo, mas por obras adjuntas de romances diversos mostrando a realidade e as consequências para o Espírito encarnado, que quando desencarna depara-se com a verdade e ali percebe que foram, entre aspas, vítimas de inúmeros falsos profetas. E há um outro grupo de falsos profetas, e estes talvez que sejam aí a causa. Aquele inimigo número 1, o profeta número 1 que nos comanda. E a gente não se apercebe, porque ele não está na internet, ele não está no vizinho, ele não está naquele que eu sigo. De fato, esses somos nós próprios. As nossas más tendências. Que hoje, dependendo em que contexto nós nos encontremos, essa má tendência é aplaudida. E nos estimula a seguirmos adiante. E a covardia é tamanha que nos atinge, que nós temos a coragem de buscar, não só no corpo da codificação, mas nas próprias palavras do Evangelho, uma interpretação meio que enviesada para justificar a manutenção dos velhos hábitos. Iremos perceber que o pior dos falsos profetas, de fato, é o homem velho que existe em nós, que encontra a sintonia, vibração, equalização nessas propostas que o mundo dá. Daí porque Jesus foi tão enfático em dizer: levantar-se-ão falsos cristos, falsos profetas, que farão grandes prodígios a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. E mais uma vez passa de maneira subreptícia, não fazendo juízo de mérito, nem julgamento a qualquer um de nós que aqui se encontre, mas quando surge a possibilidade de uma pirâmide para ganhar dinheiro com facilidade, esquecemos se é importante fazer e trabalhar para merecer ou simplesmente uma maneira mais fácil de chegarmos ao lucro que nos dará aquilo que eu desejo. Pirâmide financeira, estamos falando disso mesmo. Porque nós ficamos esperando aqueles falsos profetas que irão inventar uma nova religião. Não são esses. Do nosso período, não são esses. Serão aqueles que irão falar diretamente a essas nossas tendências. E caminhar com Jesus é por demais difícil. Porque é saber dizer não quando o mundo inteiro diz sim. E não só o sim lhe estimula. Mas fulano, por que tu não fazes? Eu também não fiz, deu certo, veja que tem nada demais. Experimenta, vai adiante, faz isso, faz aquilo. Nos tornamos profetas de inúmeras pessoas e não nos apercebemos que estamos profetizando. Porque não é só falar de futuro, é apontar caminhos. E aqui tenho certeza, porque espírita tem disso, parece que está escrito na nossa testa. Me pergunte que eu respondo. Rapaz, quer dizer que você é espírita? Tive um sonho. Pronto. Nós somos, pessoas que interpretam sonhos. E o mais interessante é porque nós, às vezes, nos colocamos na posição, de fato, de interpretar o sonho. Ou alguém que passa por um problema com o seu respectivo ou a sua respectiva numa família, como se família não tivesse problema. E a gente sabe a solução para a vida dela, só não consegue solucionar o problema da nossa família. Te separa, porque a gente veio na terra para ser feliz. Você não já está pensando em outro? Vai! Porque, olha, não tem tempo não, o tempo está passando, você não sabe nem se você está vivo amanhã. Como se a vida extinguisse aqui na terra. Esses são os falsos profetas. Então talvez estejamos
como o mancebo rico, buscando Jesus, buscando a sua mensagem libertadora, desde que essa mensagem não me tire da zona de conforto de permanecer preso aos meus bens, bens agora representados por toda esta gama de situação que vivemos. Não teremos um resultado diferente se não mudarmos imediatamente de conduta. É fácil? Não. Por isso disse Jesus, renuncia a ti mesmo, ora a essas más tendências, a essa inclinação para aquilo que é fácil, a essa inclinação para vivenciar aquilo que o mundo simplesmente joga e não está preocupado com o que vai vir depois. Renuncia a ti mesmo. Será que nós erramos no momento em que constituímos a nossa família? Talvez até tenhamos utilizado do livre-arbítrio de forma equivocada, indiscutivelmente, mas uma vez constituída, passa-se a ter uma responsabilidade. Será que não é melhor repensar? Ai, Alisson, eu fiz, você está nos condenando. Não, a doutrina não é de condenação, ela é um processo reflexivo. Faz com que o indivíduo reflita, porque podemos, está lá no Evangelho, o processo do divórcio, mas frequentemente somos mais favoráveis à família, ao casal. Mas se acontecer, que se faça de maneira digna, e não como o mundo propõe, de por atitudes escusas, amanhã a nossa consciência irá de fato apresentar-se como um verdugo com cutelo na mão. Então por que não agir de forma correta? Não está proibido. Mas por que agir mal? Porque o Evangelho nos fala desta ética, de uma ética diferente, não que o mundo dá. Daí Jesus dizia, eu vos dou a minha paz, não vos dou a paz que o mundo dá. Porque a paz do mundo é estarmos dentro de uma grande manada, mas caminhar com Jesus vai exigir de nós essa ética dura, que machuca. Não ao outro, mas a si próprio. Porque depois de renunciar a si mesmo, diz ele, toma da tua cruz. Todos nós temos as nossas cruzes. Que o mundo, às vezes, na figura desses indivíduos, destas ideias, querem facilitar a nossa vida para que transformemos esta cruz não no elemento de redenção, mas simplesmente esquecermos ela de lado, para entorpecermos a consciência que de alguma maneira já chega a cada um de nós que aqui se encontra. Pensemos nas nossas cruzes. Meu Deus, aquele marido, aquela sogra. Ainda bem que a minha não assiste esses vídeos que são jogados. Bichinha, não tem nem o que falar. Uma segunda mãe. Mas vamos pensar, é a doença que nos chega, são situações diversas. E às vezes somos convidados a isso, a dar as costas, a viver a vida, aproveite. Não. O espírita, que de fato é sinônimo de um cristão verdadeiro, ele observa que todos esses fenômenos dolorosos se apresentam não só como um resgate, mas acima de tudo como a ponte que nos levará a esse continente da libertação da consciência. Ele não encara esses processos de forma dolorosa. Pelo contrário, agradece a Deus o momento de estar agora com os ombros preparados para recebê-la. E que esses falsos profetas são indivíduos que ainda estão entorpecidos pela vivência das sensações, pela busca desses prazeres que servem como um anestésico. Nós não. Ao encontrarmos Jesus, passarmos por esta dificuldade como Bartimeu fizera, deparar-se frente a frente com ele, iremos escutar essa doce voz a nos falar, que queres tu que eu faça? Se ele nos perguntasse hoje, qual seria a nossa resposta? Que resolva o meu problema. Mas a nossa solução como espírito que somos é o problema, do qual nenhum espírito, nenhum profeta, nenhum enviado, nenhuma proposta do mundo poderá resolver, porque é nossa, pessoal e intransferível. É necessário então que tomemos-nos de coragem, de lucidez,
para de fato, com a consciência desperta, podermos enxergar o mundo não condenando-o, mas separando o joio do trigo para eleger o que é melhor para nós, não como um movimento de egoísmo, mas como um movimento de melhora, de evolução. Isso aqui para mim não é bom, por mais que eu goste. Mas não é bom para mim como espírito, porque como encarnado, pense numa coisa que me daria uma satisfação. Eis o desafio, eis enfrentar esses profetas. E nós somos os escolhidos. Os escolhidos, ele tem uma consequência muito mais severa, porque os escolhidos, subentende-se, que são indivíduos que compreendem a lei, que entendem a lei de causa e efeito, que conhecem a mensagem de Jesus, de tal forma, diante das provas, não poderão alegar a ignorância do sentido dela em nossas vidas. Porque a grande chave da alegria, da felicidade humana, não é de fato viver essa felicidade que o mundo dá, mas é ter conhecimento de o que aquela dor, o que aquele limite representa para cada um de nós. Quando uma mãe e um pai vai dar uma injeção num filho, eu vejo várias vezes a mãe cair no choro, às vezes o pai cai no choro, deixa com a enfermeira e sai da sala, cada um que tenha um tipo de atitude diferente, mas eu não vejo nenhum deles dizer que não vai receber a injeção. Chora, às vezes sangra, dói, mas os pais sabem que aquela é a melhor medicação para que essa criança cresça de forma saudável. Assim funciona essa lei divina. E a injeção que nos é dada, em especial essa vacina, é exatamente o roteiro trazido por Jesus, que a doutrina espírita desmistifica de uma vez por todas, apresentando um conteúdo que deve ser vivenciado. Agora, aceitar a vacina amarga, a punção que sangra, porque mexe diretamente com essas nossas tendências, é responsabilidade de cada um de nós. No Espiritismo não se faz milagre. Os Espíritos, garanto aos senhores, porque sei que aqui há inúmeras pessoas esperando as suas orientações psicográficas. Aqueles que estão ansiosos, porque às vezes ficam com medo do que é que os Espíritos vão dizer. Não se preocupem, porque nada do que eles dirão fugirá àquilo que Jesus disse, porque a responsabilidade não é deles, é de cada um de nós. De fato virá um norte, uma orientação, para que cada um tome da sua charrua e siga de maneira certa, mas para isso é preciso coragem, para seguir aquele que de fato é único, guia e modelo das nossas vidas. Fora disso, continuaremos nesse movimento cíclico de buscarmos atalhos que só atrasam a nossa caminhada. De fato, lembremos, até mesmo dentro do nosso movimento religioso, antes de nos entregarmos de corpo e alma à palavra de qualquer palestrante, de qualquer lugar, antes busquemos na fonte, para que diante do canto da sereia, que nos fala daquilo que nós gostaríamos de ouvir, não sejamos envolvidos, porque também nesse meio religioso há muitos falsos profetas que falam desta realidade, mas não aplicam a si a severidade que deve ser utilizada para a reeducação. E com eles leva-se uma centena de indivíduos e depois irão perguntar o porquê de determinadas dores. Que fiquemos com esse chamado de atenção que Jesus nos dá no sermão profético. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Que não sejamos nós a serem seduzidos. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.